A igreja era de tirar o fôlego. Rosas brancas caíam em cascatas sobre o altar. Suas pétalas se espalhavam pelo corredor como neve caída. A luz dourada do sol entrava pelos vitrais, pintando tudo em tons quentes. O quarteto de cordas tocou suavemente enquanto 200 convidados me observavam caminhar em direção ao que eu pensava ser o meu futuro. Meu coração batia forte contra as costelas, mas era uma corrida boa. Pura alegria. Colton estava no altar, com seu smoking preto perfeitamente cortado, seus olhos escuros fixos nos meus. Ele parecia nervoso, o que me fez sorrir. Mesmo depois de 3 anos juntos, eu ainda o deixava nervoso. O pastor abriu sua Bíblia surrada. Estamos reunidos aqui hoje para testemunhar a união de Colton James Wellington e Anna Rose Derrick no sagrado matrimônio, disse ele. Apertei as mãos de Colton. Suas palmas estavam suadas. Você, Colton, aceita Anna como sua legítima esposa? Para tê-la e mantê-la, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, na alegria e na tristeza, até que a morte os separe? Sim, ele disse, com a voz um pouco embargada. O pastor se virou para mim. Ana, você aceita Colton como seu legítimo esposo, para tê-lo e mantê-lo, na doença. Espere. A voz cortou o silêncio sagrado como uma lâmina. Todas as cabeças se viraram. Suspiros percorreram a congregação como uma onda atingindo a praia. Minha dama de honra, Karen Oscar, levantou-se do seu lugar no altar. A mulher que eu conhecia desde o jardim de infância. A mulher a quem eu confiava cada segredo, cada medo, cada sonho. Ela usava o vestido de madrinha rosa claro que escolhemos juntas. Mas seu rosto estava contorcido por algo feio que eu nunca tinha visto antes. Não posso deixar isso acontecer, anunciou ela, sua voz ecoando por todos os cantos da igreja. Ana, você precisa saber a verdade. Meu pai se levantou um pouco do seu assento no banco da frente. Minha mãe agarrou seu braço, com os nós dos dedos brancos. Os sussurros começaram imediatamente, um zumbido baixo que ficava mais alto a cada segundo. Karen, o que você está fazendo? Mantive a voz firme, mas meu coração havia parado de bater de alegria. Agora batia com algo completamente diferente. Ela ergueu o queixo, desafiadora. Estou grávida, Ana, e Colton é o pai. Os suspiros se transformaram em exclamações de choque. Alguém atrás de mim sussurrou, meu Deus, alto o suficiente para todos ouvirem. A música do quarteto de cordas vacilou e morreu. Colton ficou pálido como papel. Karen, não. Não o quê? Ela se aproximou, a voz ficando mais forte, mais cruel. Não conte a ela que você tem vindo ao meu apartamento há meses? Não conte a ela que você disse que estava reconsiderando o casamento? Não conte a ela que você sussurrou que me amava enquanto nós... Chega! Meu irmão Tristan se levantou de um salto, com uma expressão assassina no rosto. Minha irmã Sidney agarrou seu braço antes que ele pudesse atacar o altar. Karen me deu um sorriso irônico, com o triunfo brilhando em seus olhos escuros. Encare isso, Ana. Você é o prêmio de consolação. Ele se contentou com você porque eu não quis me comprometer. Mas agora que vamos ter um bebê, ela colocou a mão na barriga ainda lisa. Bom, as prioridades mudam. A igreja estava em silêncio absoluto, exceto pelo rosário da minha avó estalando enquanto ela rezava rapidamente em espanhol. Olhei para Colton. O suor escorria por sua testa. Sua boca se abria e fechava como um peixe se afogando no ar. Ele não conseguia nem me olhar nos olhos. Foi então que sorri. Não era um sorriso feliz. Era o tipo de sorriso que um tubarão daria antes de atacar. Ah, Karen, eu disse, minha voz ecoando claramente no silêncio. Coitadinha, sua menininha delirante. Seu sorriso irônico desapareceu. Coloquei a mão no meu buquê e peguei meu celular. Com um toque, ativei o sistema de alto-falantes Bluetooth que tínhamos instalado para a música da recepção. Senhoras e senhores, antes de continuarmos com esta fascinante demonstração, acho que todos vocês deveriam ouvir uma coisa. O rosto de Karen passou de triunfante para confuso e, finalmente, para absolutamente aterrorizado, enquanto sua própria voz ecoava pela igreja através dos alto-falantes. Meu Deus, o Colton é um idiota. Ele não faz ideia de que eu ando dormindo com o irmão dele e com o padrinho dele.
A gravidez poderia ser de qualquer um deles, mas o Colton é quem ganha mais dinheiro. Então, a gravação continuou. A risada de Karen ecoou pelas paredes da igreja enquanto ela se gabava para alguém no telefone sobre seu plano, sobre como ela estava manipulando os 3 homens, sobre como ela planejava tirar o patético príncipezinho de Ana de tudo que ele tinha. Karen caiu de joelhos ali mesmo no altar, com o rosto branco como a hóstia. Ana, eu posso explicar. Ah, você terá bastante tempo para explicar, eu disse calmamente, à polícia, ao laboratório de DNA e ao meu advogado. Olhei para a congregação atônita. 3 horas depois, meu suposto marido e minha dama de honra imploravam para que eu não prestasse queixa, mas estou me precipitando. Antes de continuarmos, escreva nos comentários qual país você está assistindo a este vídeo. Adoramos saber de onde nossa família global está acompanhando. E se esta é a sua primeira vez neste canal, inscreva-se. Seu apoio nos ajuda a trazer ainda mais histórias épicas de vingança da vida. Boa audição! Meu nome é Ana Rose Derek, e até aquele momento, eu achava que estava vivendo a vida dos meus sonhos. Sou enfermeira pediátrica no hospital infantil, o tipo de mulher que acredita em finais felizes porque passo meus dias ajudando crianças a acreditarem em milagres. Aos 28 anos, eu tinha tudo planejado. Casar com um Colton, comprar uma casa com cerca branca, ter 2 filhos e um Golden Retriever chamado Buster. Colton Wellington era tudo o que eu pensava que queria. Alto, bonito, bem-sucedido. Ele trabalhava como consultor financeiro na empresa de investimentos da família. Rico e tradicional, bem educado, o tipo de homem que ficava perfeito nas fotos de Natal da família. Nós nos conhecemos no casamento do meu primo, 3 anos atrás. Ele foi o padrinho. Eu fui madrinha. História clássica. Ele derramou vinho tinto no meu vestido durante a recepção e insistiu em pagar a lavagem a seco. Um encontro para um café virou jantar. Um jantar virou viagens de fim de semana. Viagens de fim de semana viraram morar juntos. Ele é perfeito para você, Mija, minha mãe sempre dizia. Ela adorava como ele trazia flores todos os jantares de domingo, como se lembrava de perguntar sobre o clube do livro dela, como prometia lhe dar netos em breve. Minha família o adorava. Papai o chamava de Mijo e o levava para pescar. Meu irmão Tristan, que nunca gostou de nenhum dos meus namorados, chegou a convidar Colton para suas partidas de pôquer. Sidney, minha irmã mais nova e crítica mais severa, admitiu, a contragosto, que ele tinha potencial. Mas Karen Oscar o amava acima de tudo. Karen e eu éramos inseparáveis desde os 5 anos de idade. Morávamos em 3 casas de distância, na rua Maple. Mesmas escolas, mesmas aulas, mesmos sonhos de nos mudar para Nova York e nos tornarmos estilistas. Quando terminei o ensino médio e escolhi enfermagem enquanto ela escolheu marketing, prometemos que a distância nunca nos mudaria. Ela era minha primeira ligação automática. Para tudo. Dia ruim no trabalho? Ligar para Karen. Boas notícias para compartilhar? Ligar para Karen. Quando Colton me pediu em casamento na praia no Natal passado, ela foi a segunda pessoa a quem contei logo depois de ligar para os meus pais. Estou tão feliz por você, ela gritou pelo face time, com o rosto pixelado, mas o sorriso radiante. Você merece isso, Ana. Você merece tudo. Ela me deu a festa de noivado mais elaborada. Organizou minha despedida de solteira em Las Vegas. Passou horas comigo escolhendo os vestidos das madrinhas, discutindo com a florista, provando amostras de bolo até passarmos mal. Mal posso esperar para estar ao seu lado no seu grande dia, disse ela durante uma das nossas sessões de planejamento. Somos irmãs desde o jardim de infância. Agora será oficial quando eu for sua madrinha. Eu ri. Madrinha. Você ainda não é casada. Mesmo sendo a palavra-chave, ela piscou. Talvez o seu casamento inspire Ângelo a finalmente pedi-la em casamento. Ângelo Kim foi seu namorado por 2 anos. Um contador doce e tranquilo que venerava o chão que pisava. Sempre pensei que eles se casariam antes de Colton e eu. Olhando para trás, eu deveria ter notado os sinais. Como o fato de Karen sempre encontrar motivos para aparecer no nosso apartamento quando Colton estava em casa.
Como ela ficava por lá depois que eu saía para os turnos da manhã, alegando que queria conversar com Colton sobre assuntos do trabalho, já que ambos trabalhavam no setor financeiro. Como Colton começou a trabalhar até mais tarde, principalmente nas noites em que a Karen dizia estar cansada demais para participar dos nossos jantares em grupo. Como meu celular vibrava com mensagens dela em horários estranhos. Só pensando em você às 2 da manhã. Espero que esteja tendo um bom dia bem no meio do meu turno, quando ela sabia que eu não podia responder. Como Colton se distanciou nos últimos meses antes do casamento. Conversas mais curtas, menos contato visual. Quando eu perguntava se ele estava ficando com receio, ele me puxava para perto e dizia: nunca. Mal posso esperar para me casar com você, Ana. Mas havia outros sinais também. Aqueles que meu coração confiante escolheu interpretar como nervosismo pré-casamento. O jeito como ele ficava nervoso quando o celular vibrava durante o jantar. Como ele começava a colocá-lo virado para baixo nas mesas. Como ele entrava na outra sala para atender ligações, alegando que eram assuntos de trabalho, mesmo nos fins de semana. As cobranças misteriosas no nosso cartão de crédito conjunto. Valores pequenos, nada suspeito individualmente. Cafeterias em que eu nunca tinha ido. Uma compra numa joalheria que ele alegou ser uma surpresa para mais tarde. Postos de gasolina do outro lado da cidade quando ele disse que estava trabalhando até tarde no centro. 3 semanas antes do casamento, encontrei um teste de gravidez no lixo do banheiro. Não usado, apenas a caixa vazia. Quando perguntei ao Colton sobre isso, ele pareceu genuinamente confuso. Talvez a Sydney tenha esquecido quando veio nos visitar no fim de semana passado, sugeriu. Liguei para minha irmã. Ela riu. Garota, eu ainda nem estou namorando ninguém. Sério. Deve ter sido da limpeza. Sabe como aquelas camareiras de hotel às vezes jogam o lixo pessoal nas lixeiras dos hóspedes? Não fazia sentido, mas eu acreditei porque eu queria. Na noite anterior ao casamento, durante o jantar de ensaio, Karen parecia diferente. Ela ficava checando o celular e mal tocava na comida. Quando minha tia perguntou se ela estava se sentindo bem, ela respondeu: estou bem. Só cansada de tanto planejar o casamento. Colton também era estranho. Ele ficava olhando para Karen quando achava que ninguém estava olhando. Quando ela se levantou para usar o banheiro, ele arranjou uma desculpa para sair para tomar ar fresco 2 minutos depois. Você está bem, mano? Tristan perguntou a Colton durante os brindes. Parece que você vai vomitar. Nervosismo do casamento, Colton riu, mas soou forçado. Você sabe como é. Mas Tristan não sabia como era. Ele nunca tinha sido casado. Nenhum de nós, exceto meus pais, tias e tios, que estavam juntos há tanto tempo que faziam o amor parecer fácil. Naquela noite, Colton e eu seguimos a tradição e ficamos separados. Ele foi para o quarto de hotel do padrinho, enquanto eu fiquei na casa dos meus pais com minhas madrinhas. Karen foi a última a sair, depois de me ajudar a pendurar o vestido. Ana, ela disse na porta, com uma voz estranha, você sabe que eu te amo, certo? Claro que sim. Eu também te amo. Ela me abraçou com mais força do que de costume. Amanhã vai mudar tudo. Espero que sim, ri. É mais ou menos para isso que servem os casamentos. Mas ela não estava sorrindo quando se afastou. Acordei às 6 horas da manhã no dia do meu casamento com um frio na barriga fazendo acrobacias aéreas. Um frio na barriga bom, no entanto. Do tipo que vem com a empolgação da manhã de Natal e a expectativa do primeiro dia de férias. A casa já fervilhava de atividade. Mamãe estava na cozinha preparando seus famosos burritos de café da manhã para mim e minhas madrinhas. Sydney estava montando a estação de café com precisão militar. O telefone tocava constantemente com confirmações de fornecedores de última hora e parentes pedindo informações. Bom dia, noiva linda. Karen entrou pela porta da frente pontualmente às 7, carregando uma bandeja com bebidas de café sofisticadas. Latte de baunilha triplo para a noiva corada, porque precisamos de você com cafeína e linda. Ela estava perfeita, como sempre. Cabelo já arrumado em ondas soltas de Hollywood. Maquiagem impecável. Usando calças de yoga que provavelmente custaram mais do que a prestação do meu carro. Mesmo às 7 da manhã,
Karen parecia pronta para uma sessão de fotos de revista. Você é um anjo, eu disse, aceitando o café com gratidão. Eu estava tão nervosa que esqueci de tomar café da manhã. É para isso que servem as damas de honra, disse ela, beijando minha bochecha. Para garantir que você não desmaie no altar por causa da hipoglicemia. A manhã passou voando, com compromissos no cabelo, retoques de maquiagem e fotos constantes. Minha prima Maria registrou tudo com sua câmera profissional. Vesti meu vestido, um vestido de baile estilo princesa com pérolas costuradas à mão, que minha mãe e eu levamos 8 meses para economizar. Minha avó prendendo o colar de pérolas da família em meu pescoço com as mãos trêmulas. Meu pai chorando ao me ver com o aparamento nupcial completo. Mija, você parece uma rainha, sussurrou ele, com a voz carregada de emoção. Karen ajudou com tudo. Ela fofou minha cauda, arrumou meu véu quando ele ficou preso nas portas, retocou meu batom entre as fotos, a madrinha perfeita, minha melhor amiga desde sempre. Mas, olhando para trás, ela também checava o celular constantemente. Olhares rápidos quando achava que ninguém estava olhando. Os dedos voando pela tela quando entrava no banheiro ou ia pegar algo no carro. Em certo momento, Sidney a pegou de surpresa. Garota, com quem você está trocando mensagens tantas vezes? O Ângelo está no campo de golfe com os amigos. Dá azar os padrinhos falarem com os padrinhos antes da cerimônia. As bochechas de Karen ficaram rosadas. Só coisas do trabalho. Você sabe como é com os clientes. Num sábado. Sidney ergueu uma sobrancelha. Minha irmã tinha detectores de mentira embutidos que conseguiam detectar mentiras do espaço. Os mercados financeiros nunca dormem, disse Karen suavemente. Suavemente demais. Chegamos à igreja às 14 horas para tirar fotos antes da cerimônia das 16 horas. O fotógrafo nos posicionou em todos os lugares do terreno. Eu com meus pais, eu com minhas madrinhas, eu sozinha no altar, com um olhar contemplativo. Cada foto foi perfeita. Colton e seus padrinhos estavam se arrumando no porão da igreja. O protocolo dizia que não deveríamos nos ver antes da cerimônia, mas, sinceramente, eu estava morrendo de vontade de dar uma olhada. 3 anos juntos, e eu ainda ficava animada só de ver o rosto dele. Você pode verificar se eles precisam de alguma coisa lá embaixo? Perguntei a Karen durante um intervalo entre as sessões de fotos. Certifique-se de que o Colton se lembrou do remédio para alergia. Sabe como os olhos dele ficam lacrimejantes perto de tantas flores? Ela assentiu rapidamente. Claro. Volto em 5 minutos. Ela ficou fora por 20 minutos. Quando voltou, seu batom estava um pouco borrado, e seu cabelo parecia menos arrumado, como se alguém tivesse passado os dedos por ele. Está tudo bem aí embaixo? Perguntei. Perfeito, ela disse, mas não me olhou nos olhos. Colton disse que mal pode esperar para te ver. A cerimônia deveria começar às 16 horas. Às 15 horas e 45, os convidados entravam na igreja, lotando os bancos de madeira. Espiei pela janela da suíte nupcial e vi tias e tios, amigos da faculdade, colegas de trabalho, vizinhos, todos que importavam na minha vida reunidos para testemunhar meu final feliz. A família de Colton ocupou o lado direito da igreja. Elegância de um homem rico e tradicional em azul marinho e pérolas. Minha família ocupou o lado esquerdo, com cores vibrantes, risadas altas e perfume suficiente para sufocar um cavalo. Às 15 horas e 55, a cerimonialista bateu à nossa porta. Meninas, é hora do show. Minhas madrinhas se alinharam, minha colega de faculdade, Ariel, minha prima Ana, a irmã de Colton, Rebecca, e Karen na frente como madrinha. Todas estavam lindas em seus vestidos rosa claro, carregando buquês de rosas brancas e mosquitinhos. Papai me ofereceu o braço. Pronta, mija? Respirei fundo, inalando o aroma de rosas e madeira velha e o leve aroma das velas de oração da minha avó. Pronto. As portas se abriram. O quarteto de cordas iniciou a marcha nupcial. Todos os rostos se voltaram para mim, sorrindo e enxugando as lágrimas. Era aquele momento com que eu sonhava desde pequena, brincando de me vestir com o vestido de noiva da minha mãe. Caminhei pelo corredor sentindo como se estivesse flutuando. A igreja estava perfeita. A música estava perfeita. Colton estava perfeito em pé no altar,
com seu smoking preto e a flor na lapela de rosa branca. Tudo era perfeito até que deixou de ser. Estou grávida, Ana. E o Colton é o pai. As palavras pairavam no ar como gás venenoso. Senti toda a congregação inspirar coletivamente e prender a respiração, esperando para ver o que aconteceria em seguida. De repente, meu buquê ficou pesado em minhas mãos. A igreja, que segundos antes estava quente e dourada, agora parecia fria e árida. Todos os olhares estavam em mim, observando minha reação, esperando que eu desmoronasse. Mas eu não desabei. Em vez disso, algo gelado se instalou no meu peito. Uma clareza afiada como uma lâmina. Colton finalmente recuperou a voz. Karen, por favor, não faça isso. Não aqui. Não agora. Quando mais, Colton? Ela se aproximou dele, sua voz ficando mais forte, mais confiante. Quando você estiver em lua de mel? Quando Ana já estiver legalmente ligada a você? Quando for tarde demais para ela tomar uma decisão informada? Ela se virou para os nossos convidados, atuando para a plateia como uma atriz no palco. Desculpem a todos. Sei que é constrangedor, mas a Ana merece saber a verdade antes que cometa o maior erro da vida dela. O rosto do meu pai passou de confuso a homicida. Ele começou a se levantar, mas minha mãe agarrou seu pulso. Esteban, não, sibilou ela. Deixa a Ana cuidar disso. Karen olhou para mim e, por uma fração de segundo, vi algo que parecia quase arrependimento passar pelo seu rosto. Mas então ela ergueu o queixo e a máscara de indignação justificada voltou ao lugar. Eu não planejei que isso acontecesse, continuou ela, sua voz ecoando por todos os cantos da igreja. Colton e eu lutamos contra isso por meses. Nós dois chamamos, Ana. Mas às vezes o amor não é suficiente para impedir outros tipos de amor. Os convidados começaram a murmurar. Sussurros ondulavam pelos bancos como o vento no trigo. Captei fragmentos. Meu Deus, ela acabou de... Aquela pobrezinha, no próprio casamento dela? Que audácia! Colton parecia querer desaparecer no chão. O suor brotava em sua testa e suas mãos tremiam. Ana, eu posso explicar? Explicar o quê? Interrompeu Karen. Explique como você me disse que estava reconsiderando o casamento? Explique como você disse que se sentia presa? Explique como você sussurrou meu nome quando nós... Chega! Meu irmão Tristan se levantou como um foguete, o rosto contorcido de raiva. Ele começou a andar em direção ao altar, mas Sidney e meu primo Roberto o agarraram pelos braços, segurando-o. Me solta, rosnou Tristan. Vou lidar com ele. Vou matar os dois. O segurança que meu pai havia contratado para a recepção se adiantou, pronto para intervir caso minha família decidisse começar uma briga na casa de Deus. Karen parecia se alimentar do caos. Seus olhos brilhavam, quase febris. Ana, você precisa entender. Eu nunca quis que isso acontecesse. Mas não podemos escolher por quem nos apaixonamos. E Colton, ele me ama. Ele sempre me amou. Ela colocou as duas mãos na barriga, num gesto claramente protetor e maternal. Este bebê merece ter um pai. E Colton merece estar com a mulher que ele realmente deseja. Colton olhou para ela como se ela tivesse enlouquecido. Karen, pare de falar. Você está piorando as coisas. Mas ela estava animada agora, embriagada de atenção e drama. Pior, Colton. Esconder a verdade é o que piorou tudo. Viver uma mentira é o que piorou tudo. Ela gesticulou na minha direção. Olha só ela, parada ali naquele vestido ridículo, achando que vai se casar com o amor da vida dela. Você não acha que ela merece mais do que um homem que gostaria de estar se casando com outra? Foi então que algo estalou dentro do meu peito. Não quebrou, estalou. Como um elástico esticado demais. Sorri. Deve ter sido um sorriso e tanto, porque Karen deu um passo para trás. Ah, querida, eu disse, com a voz suave e doce como mel. Sua menininha doce e estúpida. Sua expressão confiante vacilou. Coloquei a mão no meu buquê e peguei meu celular.
Com um movimento suave, ativei a conexão Bluetooth com o sistema de som da igreja, o mesmo sistema que havíamos instalado para tocar as músicas do nosso casamento. As bochechas de Karen ficaram rosadas. Só coisas do trabalho. Você sabe como é com os clientes. Num sábado. Sidney ergueu uma sobrancelha. Minha irmã tinha detectores de mentira embutidos que conseguiam detectar mentiras do espaço. Os mercados financeiros nunca dormem, disse Karen suavemente. Suavemente demais. Chegamos à igreja às 14 horas para tirar fotos antes da cerimônia das 16 horas. O fotógrafo nos posicionou em todos os lugares do terreno. Eu com meus pais, eu com minhas madrinhas, eu sozinha no altar, com um olhar contemplativo. Cada foto foi perfeita. Colton e seus padrinhos estavam se arrumando no porão da igreja. O protocolo dizia que não deveríamos nos ver antes da cerimônia, mas, sinceramente, eu estava morrendo de vontade de dar uma olhada. 3 anos juntos, e eu ainda ficava animada só de ver o rosto dele. Você pode verificar se eles precisam de alguma coisa lá embaixo? Perguntei a Karen durante um intervalo entre as sessões de fotos. Certifique-se de que o Colton se lembrou do remédio para alergia. Sabe como os olhos dele ficam lacrimejantes perto de tantas flores? Ela assentiu rapidamente. Claro. Volto em 5 minutos. Ela ficou fora por 20 minutos. Quando voltou, seu batom estava um pouco borrado, e seu cabelo parecia menos arrumado, como se alguém tivesse passado os dedos por ele. Está tudo bem aí embaixo? Perguntei. Perfeito, ela disse, mas não me olhou nos olhos. Colton disse que mal pode esperar para te ver. A cerimônia deveria começar às 16 horas. Às 15 horas e 45, os convidados entravam na igreja, lotando os bancos de madeira. Espiei pela janela da suíte nupcial e vi tias e tios, amigos da faculdade, colegas de trabalho, vizinhos, todos que importavam na minha vida reunidos para testemunhar meu final feliz. A família de Colton ocupou o lado direito da igreja. Elegância de um homem rico e tradicional em azul marinho e pérolas. Minha família ocupou o lado esquerdo, com cores vibrantes, risadas altas e perfume suficiente para sufocar um cavalo. Às 15 horas e 55, a cerimonialista bateu à nossa porta. Meninas, é hora do show. Minhas madrinhas se alinharam, minha colega de faculdade, Ariel, minha prima Ana, a irmã de Colton, Rebecca, e Karen na frente como madrinha. Todas estavam lindas em seus vestidos rosa claro, carregando buquês de rosas brancas e mosquitinhos. Papai me ofereceu o braço. Pronta, mija? Respirei fundo, inalando o aroma de rosas e madeira velha e o leve aroma das velas de oração da minha avó. Pronto. As portas se abriram. O quarteto de cordas iniciou a marcha nupcial. Todos os rostos se voltaram para mim, sorrindo e enxugando as lágrimas. Era aquele momento com que eu sonhava desde pequena, brincando de me vestir com o vestido de noiva da minha mãe. Caminhei pelo corredor sentindo como se estivesse flutuando. A igreja estava perfeita. A música estava perfeita. Colton estava perfeito em pé no altar, com seu smoking preto e a flor na lapela de rosa branca. Tudo era perfeito até que deixou de ser. Estou grávida, Ana. E o Colton é o pai. As palavras pairavam no ar como gás venenoso. Senti toda a congregação inspirar coletivamente e prender a respiração, esperando para ver o que aconteceria em seguida. De repente, meu buquê ficou pesado em minhas mãos. A igreja, que segundos antes estava quente e dourada, agora parecia fria e árida. Todos os olhares estavam em mim, observando minha reação, esperando que eu desmoronasse. Mas eu não desabei. Em vez disso, algo gelado se instalou no meu peito. Uma clareza afiada como uma lâmina. Colton finalmente recuperou a voz. Karen, por favor, não faça isso. Não aqui. Não agora. Quando mais, Colton? Ela se aproximou dele, sua voz ficando mais forte, mais confiante. Quando você estiver em lua de mel? Quando Ana já estiver legalmente ligada a você? Quando for tarde demais para ela tomar uma decisão informada? Ela se virou para os nossos convidados, atuando para a plateia como uma atriz no palco. Desculpem a todos. Sei que é constrangedor, mas a Ana merece saber a verdade antes que cometa o maior erro da vida dela.
O rosto do meu pai passou de confuso a homicida. Ele começou a se levantar, mas minha mãe agarrou seu pulso. Esteban, não, sibilou ela. Deixa Ana cuidar disso. Karen olhou para mim e, por uma fração de segundo, vi algo que parecia quase arrependimento passar pelo seu rosto. Mas então ela ergueu o queixo e a máscara de indignação justificada voltou ao lugar. Eu não planejei que isso acontecesse, continuou ela, sua voz ecoando por todos os cantos da igreja. Colton e eu lutamos contra isso por meses. Nós dois chamamos, Ana. Mas às vezes o amor não é suficiente para impedir outros tipos de amor. Os convidados começaram a murmurar. Sussurros ondulavam pelos bancos como o vento no trigo. Captei fragmentos. Meu Deus, ela acabou de... Aquela pobrezinha, no próprio casamento dela? Que audácia! Colton parecia querer desaparecer no chão. O suor brotava em sua testa e suas mãos tremiam. Ana, eu posso explicar? Explicar o quê? Interrompeu Karen. Explique como você me disse que estava reconsiderando o casamento? Explique como você disse que se sentia presa? Explique como você sussurrou meu nome quando nós... Chega! Meu irmão Tristan se levantou como um foguete, o rosto contorcido de raiva. Ele começou a andar em direção ao altar, mas Sidney e meu primo Roberto o agarraram pelos braços, segurando-o. Me solta, rosnou Tristan. Vou lidar com ele. Vou matar os dois. O segurança que meu pai havia contratado para a recepção se adiantou, pronto para intervir caso minha família decidisse começar uma briga na casa de Deus. Karen parecia se alimentar do caos. Seus olhos brilhavam, quase febris. Ana, você precisa entender. Eu nunca quis que isso acontecesse. Mas não podemos escolher por quem nos apaixonamos. E Colton, ele me ama. Ele sempre me amou. Ela colocou as duas mãos na barriga, num gesto claramente protetor e maternal. Este bebê merece ter um pai. E Colton merece estar com a mulher que ele realmente deseja. Colton olhou para ela como se ela tivesse enlouquecido. Karen, pare de falar. Você está piorando as coisas. Mas ela estava animada agora, embriagada de atenção e drama. Pior, Colton. Esconder a verdade é o que piorou tudo. Viver uma mentira é o que piorou tudo. Ela gesticulou na minha direção. Olha só ela, parada ali naquele vestido ridículo, achando que vai se casar com o amor da vida dela. Você não acha que ela merece mais do que um homem que gostaria de estar se casando com outra? Foi então que algo estalou dentro do meu peito. Não quebrou, estalou. Como um elástico esticado demais. Sorri. Deve ter sido um sorriso e tanto, porque Karen deu um passo para trás. Ah, querida, eu disse, com a voz suave e doce como mel. Sua menininha doce e estúpida. Sua expressão confiante vacilou. Coloquei a mão no meu buquê e peguei meu celular. Com um movimento suave, ativei a conexão Bluetooth com o sistema de som da igreja, o mesmo sistema que havíamos instalado para tocar as músicas do nosso casamento. Todas as cabeças se voltaram para os padrinhos. James Wellington, 2 anos mais novo que Colton e infinitamente mais charmoso, empalidecera como pão de comunhão. Começou a se afastar do altar como se pudesse escapar de alguma forma. James, Colton se virou para encarar o irmão. Você dormiu com a Karen? James pigarreou. Não, nós não, foram só algumas vezes. Algumas vezes? Karen finalmente recuperou a voz, estridente de pânico. James, você me disse que me amava. Você disse que ia deixar a Raquel. Agora a congregação estava assistindo a um programa melhor do que a televisão diurna. Raquel Thompson, noiva de James, estava sentada na terceira fileira com a família de Colton. Ela se levantou como um foguete. O que você acabou de dizer? A voz de Raquel poderia ter quebrado os vitrais. Raquel, querida, eu posso explicar, começou James. Mas eu ainda não tinha terminado minhas revelações. Ah, mas espere, eu disse animadamente. Tem mais. Conte a eles sobre o Michael, Karen. Michael Foster, padrinho de Colton, estava parado na outra ponta da fila dos padrinhos. Ao ouvir seu nome, ele ficou paralisado.
Não, sussurrou Karen. Ana, por favor, não. Michael Foster, anunciei para a igreja. Também um possível pai. Também prometeu que deixaria a esposa por você. E completamente alheio ao fato de você estar fazendo música de cama com todos os convidados. A esposa de Michael, sentada com os outros cônjuges, emitiu um som semelhante ao de um animal ferido. Virou-se para encarar o marido com um olhar assassino. A igreja estava um caos completo. Raquel gritava com James. A esposa de Michael chorava enquanto a irmã a impedia de subir ao altar. Meus parentes gritavam ameaças em espanhol e inglês. A família de Colton parecia querer renegar todo mundo e fugir para outro país. Mas, apesar de tudo, fiquei calma e serena em meu vestido de baile de princesa, observando minhas armadilhas cuidadosamente preparadas se fecharem sobre cada pessoa que me traiu. Como? Karen sussurrou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Como você descobriu? Eu sorri. O mesmo sorriso de tubarão de antes, mas agora maior, mais satisfeito. Porque, meu querido ex-melhor amigo, eu disse docemente, você se esqueceu de uma coisa muito importante sobre mim. O que? Sou enfermeira. Sei como coletar evidências sem que as pessoas percebam. Cabelo da sua escova quando eu estava lá para sessões de planejamento. Saliva de copos em restaurantes. Xícaras de café do lixo. Dei de ombros elegantemente. É incrível o que as pessoas jogam fora quando acham que ninguém está prestando atenção. Colton me encarou como se eu fosse um estranho. Você planejou isso, o casamento inteiro? Ah, querida, ri, e não foi um som agradável. O casamento foi real, meus sentimentos foram reais. Minha confiança foi real. Mas sua traição? Isso também foi real. Então, decidi te dar exatamente o que você merecia. Apontei para o caos ao nosso redor. Uma humilhação pública à altura da sua traição privada. Karen chorava tanto que mal conseguia falar. Desculpe. Desculpe mesmo. Eu nunca quis que chegasse a esse ponto. Eu estava com ciúmes, fui estúpida e ganancioso, terminei. Não se esqueça da ganância. Você viu um vale-refeição e decidiu aceitá-lo, independentemente de quem se machucasse. Voltei-me para a congregação, muitos dos quais agora estavam de pé, conversando alto entre si. Senhoras e senhores, gritei, minha voz cortando o barulho, peço desculpas por transformar meu casamento em um episódio de Jerry Springer. Mas pensei que, se eu ia ser humilhada, pelo menos não seria a única. Meu pai abriu caminho pela multidão para me alcançar. Mija, o que você precisa? O que podemos fazer? Na verdade, papai, eu disse, tirando meu anel de noivado e minha aliança de casamento, preciso que você ligue para o detetive Rivera. Detetive Rivera? Colton pareceu confuso. Por que você está chamando a polícia? Porque, eu disse calmamente, entregando meus anéis ao meu pai, apropriação indébita é crime. Fraude também. Roubo de identidade também. E Karen cometeu os 3. O sangue sumiu do rosto de Karen. Do que você está falando? Os cartões de crédito que você abriu em meu nome, expliquei pacientemente. Os empréstimos que você fez usando meu número de seguro social. Os $50.000 que você roubou da minha conta de herança para pagar suas compras e taxas de aborto. Taxas de aborto? Colton parecia ter levado um tapa. Ah, sim, assenti. Este não é o primeiro susto de gravidez da Karen. Apenas a primeira tentativa dela de usar um como arma. Ela fez 3 abortos nos últimos 2 anos. Todos pagos com dinheiro roubado de mim. Karen caiu de joelhos, soluçando histericamente. Ana, por favor. Eu pago. Farei qualquer coisa. Por favor, não chame a polícia. Tarde demais, eu disse, checando meu celular. Já liguei para eles. Devem chegar a qualquer momento. E como se fosse um sinal, o som das sirenes começou a soar ao longe, aproximando-se a cada segundo. As sirenes da polícia estavam ficando mais altas, mas o caos na igreja era ensurdecedor. Raquel ainda gritava com James, que tentava passar pelos outros padrinhos para escapar.
A esposa de Michael havia se soltado da irmã e agora avançava em sua direção com a bolsa erguida como uma arma. Os membros da minha família gritavam em uma mistura de espanhol e inglês, enquanto a família de Colton parecia estar participando de um funeral em vez de um casamento. Ana, você não pode estar falando sério, disse Colton, pegando minhas mãos. Recuei antes que ele pudesse me tocar. Sério mesmo, respondi. Você me roubou, Colton. Usou nossa conta conjunta como seu cofrinho pessoal. Falsificou minha assinatura em documentos de empréstimo e a ajudou, apontei para Karen, que ainda estava ajoelhada no altar, a cometer roubo de identidade. Eu nunca. O contrato de aluguel do apartamento que você assinou em nome dela usando minhas informações de crédito, continuei. O financiamento do carro que você garantiu com meus comprovantes de renda. Os cartões de crédito que você ajudou a solicitar fornecendo meu comprovante de emprego. Devo continuar? O rosto de Colton se desfez. Ele olhou ao redor, desesperado, como se os santos dos vitrais da igreja pudessem lhe oferecer abrigo. Não ofereceram. As sirenes pararam bem em frente à igreja. Passos pesados ecoaram no vestíbulo, e o detetive Rivera apareceu na porta com 2 policiais uniformizados atrás dele. Ana, gritou o detetive Rivera, observando o caos. Recebi sua mensagem. São estes os suspeitos? Acenei com a cabeça em direção a Karen e Colton. Karen Oscar e Colton Wellington. Todas as provas estão na pasta que enviei ao seu escritório ontem. Karen olhou para mim, com o rímel escorrendo pelo rosto. Ontem? Você enviou as provas ontem? Na verdade, enviei na semana passada, corrigi, mas pedi ao detetive Rivera que esperasse até hoje para fazer as prisões. Queria lhe dar uma última chance de se confessar, de talvez, só talvez, mostrar um pingo de decência e acabar com essa farsa ridícula antes que você destruísse tudo. Mas você planejou os testes de DNA, disse Colton, com a voz fraca. Você sabia. Eu esperava estar errada, eu disse simplesmente. Até hoje de manhã, eu esperava acordar e descobrir que tudo isso era um pesadelo horrível, que minha melhor amiga desde o jardim de infância e o homem que eu amava não me traíssem completamente. O detetive Rivera se aproximou do altar. Karen Oscar, você está presa por roubo de identidade, fraude e peculato. Colton Wellington, você está preso por conspiração para cometer fraude e peculato. Não, espere. Karen se levantou com dificuldade enquanto o policial tirava as algemas. Ana, por favor. Podemos resolver isso. Eu te pago cada centavo. Com que dinheiro? Perguntei friamente. Você está desempregada. Tem uma dívida de $50.000. Está grávida de um bebê que nem é do Colton. Com o que exatamente você vai me pagar? Eu vou dar um jeito. Por favor, Ana. Somos amigas desde os 5 anos de idade. Isso tem que contar alguma coisa. Contou para alguma coisa, eu disse, com a voz um pouco embargada. Contou para tudo. É por isso que dói tanto. O policial algemou Karen enquanto ela soluçava. Colton não resistiu quando o algemaram, mas continuou me encarando como se não conseguisse acreditar no que estava acontecendo. Ana, disse-lhe enquanto começavam a levá-lo para longe, tudo isso com a Karen foi um erro. Um erro estúpido e terrível. Olhei para ele por um longo momento. Este homem com quem eu planejava passar a vida. Este homem a quem eu havia confiado meu coração, meu corpo, meu futuro, meu dinheiro. Não, Colton, eu disse baixinho. Casar com você teria sido um erro. Enquanto a polícia os conduzia em direção às portas da igreja, Karen se virou mais uma vez. Ana, chamou desesperadamente, o bebê? E o bebê? Isso é entre você e o James, respondi. Ou você e o Michael, ou você e quem mais você anda dormindo, mas não é mais problema meu. As portas da igreja se fecharam atrás deles com um baque pesado. Por um momento, houve silêncio absoluto. 200 pessoas me encararam, vestida com meu vestido de noiva, sozinha no altar onde eu deveria estar dizendo assim para o amor da minha vida. Então minha avó começou a bater palmas. Aplausos lentos e deliberados que ecoaram pela igreja como um trovão. Uma a uma, outras pessoas se juntaram a mim. Meus pais, meus irmãos, meus primos, meus amigos da faculdade,
até mesmo alguns parentes de Colton que pareciam mortificados com o comportamento da família. Logo, toda a congregação estava de pé, aplaudindo. Mija, disse meu pai, subindo os degraus do altar e me puxando para seus braços. Estou tão orgulhoso de você. É mesmo? Perguntei, com a voz abafada contra seu ombro. Acabei de transformar meu casamento numa cena de crime. Você transformou seu casamento em justiça, corrigiu minha mãe, juntando-se ao nosso abraço. Aquelas pessoas, o que fizeram com você, é imperdoável. Trista abriu caminho pela multidão para nos alcançar, com o rosto ainda vermelho de raiva. Ana, me desculpe por não ter visto. Eu deveria ter percebido que algo estava errado. Eu deveria ter te protegido. Você não tinha como saber, eu disse a ele. Eu mal me conhecia até alguns meses atrás. Sidney apareceu ao nosso lado, com uma expressão que misturava orgulho e fúria. Garota, essa foi a coisa mais foda que eu já vi na vida. Mas mesmo assim vou matar os dois quando saírem da cadeia. Nada de assassinatos, eu disse, fracamente. Já causei drama demais por hoje. Mas, mesmo enquanto dizia isso, me senti mais leve do que nos últimos meses. O peso de fingir que estava tudo bem, de mentir para mim mesma sobre os sinais de alerta, de carregar sozinha o fardo da traição deles, tudo se foi. O padre Rodrigues aproximou-se cautelosamente. Ana, minha querida, você está bem? Precisa de alguma coisa? Na verdade, padre, eu disse, surpreso, seria possível fazer uma oração? Não uma oração de casamento, obviamente, mas talvez uma oração de gratidão. Ele sorriu. Claro, Mija. A congregação se acomodou em seus assentos enquanto o padre Rodrigues subia ao púlpito. Mas, em vez de uma oração sombria, ele falou sobre força, sobre a verdade, sobre a coragem necessária para se defender quando as pessoas em quem você mais confia o traem. Às vezes, disse ele, Deus nos mostra a verdadeira face das pessoas, não para nos machucar, mas para nos salvar de uma vida inteira sendo machucados por elas. Enquanto ele falava, senti meu celular vibrar com uma mensagem de texto. Depois outra, e várias outras em rápida sucessão. Olhei para baixo e vi mensagens de números que não reconheci. Garota, acabamos de ver a transmissão ao vivo. Você é uma rainha. Nossa! Isso é real? Este é o melhor vídeo de casamento de todos os tempos. Espera aí, alguém estava transmitindo isso ao vivo, sussurrei para Sidney. Por favor, me diga que isso não está viralizando. Ela olhou o celular e fez uma careta. Ah, Ana, talvez você queira se sentar. Quão ruim! Hashtag Wedding Revenge já virou trending topic no Twitter. Alguém postou tudo no TikTok, e já tem 2 milhões de visualizações. Instagram, Facebook, Snapchat, gata, você está em todo lugar. Olhei para ela. Em todo lugar? A boa notícia é que todo mundo acha você um herói. Os comentários são todos sobre o quão corajoso você é e como aqueles dois receberam exatamente o que mereciam. Olhei ao redor da igreja para todos os rostos, familiares, amigos, desconhecidos que tinham vindo testemunhar o que pensavam ser uma celebração alegre. Em vez disso, conseguiram lugares na primeira fila para assistir à trama de vingança mais dramática da história dos casamentos. E, sinceramente, eu não me arrependi. Sabe de uma coisa, eu disse, alto o suficiente para todo mundo ouvir. Espero que viralize. Espero que todo traidor e amigo traidor do mundo veja isso e pense 2 vezes antes de trair alguém que o ama. A congregação explodiu em aplausos e vivas novamente. Mas eu ainda não tinha terminado. O local da recepção do casamento parecia uma cidade fantasma. Toalhas de mesa brancas ainda cobriam as mesas redondas. Centros de mesa com rosas brancas e mosquitinhos ainda perfumavam o ar. E o DJ ainda tinha seu equipamento instalado. Mas em vez de celebrar meu casamento, estávamos tendo o que minha prima Maria chamou de a festa de divórcio mais cara do mundo. Não desperdice, não passe necessidade, declarou minha mãe quando chegamos ao local. Pagamos por esta comida, pagamos por esta música e vamos celebrar a liberdade de Ana. Então, foi isso que fizemos. Comemoramos. Os convidados que ficaram e, surpreendentemente, a maioria ficou, dançaram ao som da playlist que Colton e eu havíamos escolhido para nossa primeira dança como marido e mulher.
eles comeram o jantar que tanto ansiávamos por meses, brindaram com o champanhe que havíamos economizado para comprar e tiraram fotos em frente ao muro de flores que deveria ser o pano de fundo das fotos do nosso casamento. Foi surreal e perfeito, nada parecido com o que eu havia imaginado que seria o dia do meu casamento, mas também foi exatamente o que eu precisava. Eu estava sentada à mesa principal, ainda com meu vestido de noiva, mas com os sapatos tirados debaixo da mesa, quando meu telefone tocou. Detetive Rivera. Ana, eu queria te atualizar sobre as prisões. Isso foi rápido, eu disse, me afastando do barulho para poder ouvi-lo melhor. Bem, quando os suspeitos confessam tudo no momento em que estão sozinhos nas salas de interrogatório, isso acelera consideravelmente as coisas. Eles confessaram. Ah, sim. Colton desabou no momento em que os separamos. Contou tudo. O caso, o dinheiro, os documentos falsos, até algumas coisas que ele não sabia. Aparentemente, Karen o convenceu a fazer um empréstimo com garantia da sua casa para pagar as contas médicas dela. Meu estômago embrulhou. Nossa casa. Aquela que acabamos de comprar juntos. Aquele que vocês acabaram de comprar juntos, corrigiu ele. De acordo com os registros bancários, você é o único na hipoteca. Mas Colton falsificou sua assinatura em um segundo pedido de hipoteca no mês passado. $50.000. Afundei em uma cadeira próxima. Mais $50.000. A boa notícia é que conseguimos identificar o problema antes que o dinheiro fosse distribuído. O banco sinalizou a assinatura como suspeita e reteve os fundos enquanto a investigação está em andamento. Então, o dinheiro está seguro. E a Karen? A senhorita Oscar está uma bagunça. Chorando, se desculpando, alegando que foi manipulada pelo Colton, mas aí ela começou a tentar negociar um acordo, o que praticamente eliminou qualquer empatia que pudéssemos ter. Que tipo de acordo? Ela se ofereceu para testemunhar contra Colton por uma pena reduzida. Disse que poderia apresentar provas de outros crimes que ele cometeu. Quando dissemos que já tínhamos todas as provas necessárias, ela tentou alegar que ele a forçou a roubar de você. Quase ri. Mesmo algemada numa delegacia, Karen ainda tentava manipular todos ao seu redor. Quanto tempo eles ficarão na prisão? Isso depende do promotor e de quanto eles cooperarem. Mas, Ana, com as provas que você apresentou, estamos diante de múltiplas acusações criminais. Eles vão para a prisão, não para a cadeia. Provavelmente por vários anos. Vários anos. Tentei processar aquilo. Quando eles saíssem, eu estaria na casa dos 30, talvez casada com outra pessoa, talvez com filhos, talvez vivendo uma vida completamente diferente. A ideia não me deixou triste. Me deixou esperançosa. Detetive Rivera, posso lhe perguntar uma coisa? Claro. Como você sabia? Quando te procurei pela primeira vez, há 3 meses, com minhas suspeitas, você não pareceu surpreso, como se já tivesse visto esse tipo de coisa antes. Ele suspirou. Infelizmente, Ana, vejo isso com mais frequência do que você imagina. Traição financeira entre parceiros românticos, amigos se aproveitando de amigos, esquemas elaborados de enganação. O que não vejo com frequência é alguém tão preparada quanto você. Preparado? As evidências que você coletou foram melhores do que as que a maioria dos nossos detetives reúne. Cada documento etiquetado e datado, cada conversa gravada, cada transação financeira rastreada. Você construiu um caso incontestável. Sou enfermeira, respondi simplesmente. Somos treinadas para sermos minuciosas. Você também é incrivelmente corajosa. Muitas pessoas na sua situação teriam confrontado os trapaceiros em particular, talvez tentado resolver as coisas. Você escolheu a justiça. Justiça? Era isso? Parecia mais sobrevivência. Depois de desligar, voltei para a festa. Mas, antes que pudesse chegar à minha mesa, fui interceptado por uma mulher que não reconheci. De uns 30 e poucos anos, com aparência profissional, com um crachá de imprensa pendurado no pescoço. Ana Derek, eu sou Jennifer, do canal 7 News. Gostaria de saber se posso te fazer algumas perguntas sobre o que aconteceu hoje. As notícias. Olhei ao redor e percebi que havia várias pessoas com câmeras e blocos de notas espalhadas pelo local. Como você. O vídeo viralizou há cerca de 2 horas.
Estamos tentando entrar em contato com você para comentar. Que vídeo? Ela ergueu o celular e me mostrou um vídeo do TikTok com mais de 5 milhões de visualizações. Foi o momento em que toquei a confissão gravada da Karen nos alto-falantes da igreja. Alguém havia filmado tudo e postado com a legenda: noiva expõe noivo e madrinha infiéis no altar. Assista até o final. Os comentários eram intermináveis. Essa mulher é um ícone. A maneira como ela se manteve calma, comportamento de rainha. Quem me dera ter a coragem dela quando meu ex me traiu. Reviravolta na história. Este é o melhor casamento de todos os tempos. Podemos eleger essa mulher presidente? Então, continuou Jennifer, você estaria disposta a nos dar uma entrevista exclusiva? Nossos telespectadores estão muito interessados na sua história. Olhei para ela, depois para as câmeras, depois para minha família celebrando minha liberdade em vez de lamentar minha humilhação. Sabe de uma coisa? Respondi, sorrindo. Sim, mas não aqui. Este é o momento da minha família. Amanhã, conto tudo. Tudo? A história toda. Como descobri, como planejei a armadilha, como reuni as evidências, tudo isso. Os olhos dela brilharam. Isso seria incrível. Esta história tem todos os elementos: traição, vingança, justiça, coragem. As pessoas estão chamando você de herói. Uma heroína. 3 horas antes, eu era uma noiva de coração partido. Agora eu era uma heroína. A vida era estranha. À medida que a noite caía e os convidados começavam a se despedir, me vi sozinha pela primeira vez no dia. Troquei meu vestido de noiva por um vestido de coquetel preto simples, que, ironicamente, eu havia comprado para usar no jantar de ensaio. O local da recepção estava praticamente vazio, exceto pela família ajudando na limpeza. Saí para o jardim do local, onde luzes de fada brilhavam nas árvores como estrelas. Era lá que Colton e eu deveríamos ter nossa primeira dança como marido e mulher. Em vez disso, passei a noite dançando com meu pai, meu irmão, meu avô e todos que me convidaram. Foi perfeito. Diferente do que eu havia planejado, mas perfeito à sua maneira. Aí está você. Virei-me e vi Sydney caminhando em minha direção com 2 taças de champanhe. Achei que você ia precisar disso, disse ela, me entregando uma taça. Obrigado. Tomei um gole e suspirei. Posso te perguntar uma coisa? Perguntou Sydney. Qualquer coisa. Quando você soube sobre Colton e Karen? Fiquei em silêncio por um momento. Sinceramente, eu desconfiava há uns 6 meses. Pequenas coisas. O jeito como eles se olhavam quando achavam que ninguém estava olhando. Como a Karen sempre arrumava desculpas para ficar perto dele. Como o Colton parecia distante com você. Por que você não disse nada? Eu não tinha certeza, eu disse. Ela assentiu. Entendo. Você acha que fez a coisa certa? Toda aquela coisa da humilhação pública, das prisões. Pensei nisso. Sydney me encarou como se tivesse nascido uma segunda cabeça em mim. Ana, eles roubaram de você. Mentiram para você. Traíram você da pior maneira possível. E planejavam deixar você se casar com ele e passar a lua de mel sem saber que seu marido estava apaixonado pela sua melhor amiga e esperando um bebê dela. O bebê do James, corrigi. Tanto faz. A questão é que eles mereciam tudo o que receberam. E, sinceramente, você provavelmente salvou outras pessoas de serem vítimas deles no futuro. Você acha? Eu sei. Karen usa as pessoas a vida toda. Lembra quando ela pegou dinheiro emprestado de metade da nossa turma no ensino médio e nunca pagou ninguém? Ou quando ela colou naquela prova para a bolsa de estudos e deixou Maria levar a culpa? Ou quando ela... Tá bom, eu ri. Entendo. Eu devia ter visto os padrões antes. O amor nos torna cegos a padrões, disse Sydney gentilmente. Ambos os tipos de amor, o amor romântico e o amor entre amigos. Ficamos em um silêncio confortável, tomando nosso champanhe e observando as luzes de fada brilharem. Então, o que acontece agora? Sydney perguntou. Bem, de acordo com o detetive Rivera, os dois provavelmente irão para a prisão.
Terei que testemunhar no julgamento, mas ele diz que é um caso praticamente garantido. Eu quis dizer o que acontece com você. O que você faz agora? Pensei nisso. Durante 3 anos, todo o meu futuro havia sido planejado em torno do Colton. Nosso apartamento, nossas contas conjuntas, nosso plano de 5 anos, nossos sonhos de filhos, casas e envelhecer juntos. Tudo isso se foi. Agora, acho que descubro quem sou quando não sou metade de um casal, eu disse. Não estou solteira desde os 25 anos. Nem lembro mais o que gosto de fazer nas horas vagas. Você gosta de ler romances ruins e comer sorvete direto da embalagem enquanto assiste a programas de culinária, disse Sidney imediatamente. Essas são coisas que eu fazia quando Colton trabalhava até tarde. Exatamente. Coisas que você gosta e nunca conseguiu fazer porque estava muito ocupada sendo a namorada perfeita. Ela tinha razão. Eu quero viajar, eu disse de repente. Sempre quis conhecer a Europa, mas o Colton disse que era muito caro. Tenho dinheiro guardado agora que não vou gastar com um casamento ou com um namorado infiel. Talvez eu faça essa viagem. Faça isso. E eu quero voltar a estudar, fazer mestrado em enfermagem pediátrica e talvez me especializar em atendimento a traumas. Você seria incrível nisso. E eu quero aprender a dançar salsa. Salsa de verdade, não os passos básicos que Colton e eu aprendemos para a nossa dança de casamento. Sidney sorriu. Agora sim. O que mais? Quero adotar um cachorro. Um grande. O Colton era alérgico, então nunca poderíamos ter animais de estimação. Continue. Eu quero ser alguém de quem eu me orgulhe. Não alguém que ignora os sinais de alerta por medo de ficar sozinha. Não alguém que deixa as pessoas passarem por cima dela só porque é legal. Ana, olha para mim. Virei-me para encarar minha irmã. Você é alguém de quem se orgulhar. O que você fez hoje não foi a atitude de alguém que se deixa passar por cima. Foi a atitude de uma mulher que sabe o seu valor e se recusa a aceitar menos. Foi muito foda, não foi? Foi lendário. Eles vão contar histórias sobre o dia de hoje por anos. Como se quisesse provar seu ponto, meu celular vibrou com uma mensagem de um número que eu não reconheci. Vi seu vídeo online. Você é minha heroína. Meu marido me traiu ano passado, e eu queria ter tido sua coragem. Obrigada por me mostrar o que é força. Mostrei o texto para Sidney. Viu? Ela disse, você está inspirando as pessoas. Meu telefone vibrou de novo. E de novo. Mensagem após mensagem de estranhos que tinham visto o vídeo e queriam compartilhar suas próprias histórias de traição e vingança ou me contar como minha coragem os inspirou a se defenderem. Isso é loucura, eu disse, percorrendo dezenas de mensagens. Eu só queria justiça para mim. Nunca imaginei que me tornaria um símbolo do empoderamento feminino. Eu ia dizer para virar um meme da internet, Sidney riu, mas, claro, vamos falar de empoderamento feminino. Ambas as coisas podem ser verdade. Terminamos nosso champanhe enquanto a equipe de limpeza terminava de guardar a decoração da recepção. Em breve, o local estaria pronto para o próximo evento, a próxima celebração, o próximo começo. Pronta para ir para casa? Perguntou Sidney. Olhei ao redor mais uma vez. Este lugar que deveria guardar as memórias do dia mais feliz da minha vida. Em vez disso, seria sempre o lugar onde eu escolheria a mim mesma em vez de me contentar com menos do que merecia. Na verdade, eu disse, não quero ir para casa. Pelo menos não para o apartamento que eu dividia com o Colton. Posso ficar com você esta noite? Claro. Pediremos pizza, beberemos vinho e planejaremos suas férias na Europa. Parece perfeito. Enquanto caminhávamos em direção ao estacionamento, o telefone da Sidney tocou. Ela atendeu e me estendeu o telefone com uma expressão estranha. É para você. Quem é? O show da Ellen. Olhei para o telefone. Ellen, como Ellen DeGeneres? Sidney assentiu. Peguei o telefone com as mãos trêmulas. Olá, Ana. Aqui é a Sarah, da equipe de produção da Ellen. Adoraríamos ter você no programa na semana que vem para falar sobre o que aconteceu hoje. A Ellen acha sua história incrível e quer celebrar sua coragem.
Ellen DeGeneres queria celebrar minha coragem. Olhei para Sydney, que sorria como uma louca. Sabe de uma coisa, eu disse ao telefone. Eu adoraria. Depois que desliguei, Sydney segurou minhas mãos. Anna Derek, você está prestes a se tornar a noiva vingativa mais famosa da história. Isso é uma coisa boa? Tá brincando? Você está prestes a se tornar a heroína de todas as mulheres. Você vai inspirar milhões de pessoas a se defenderem. Você vai mudar minha vida completamente, terminei. Exatamente. Você está pronto para isso? Pensei em Colton e Karen, provavelmente sentados em celas agora mesmo, percebendo que sua traição teve consequências que eles jamais imaginaram. Pensei em todas as mensagens de estranhos dizendo que minha história os havia inspirado. Pensei na vida que eu vinha planejando com alguém que não me merecia e na vida que eu estava prestes a construir para mim. Sabe de uma coisa, Sydney? Nunca estive tão preparada para nada na minha vida. E enquanto caminhávamos em direção ao carro, não pude deixar de sorrir. Esta manhã, eu tinha acordado esperando me tornar a Sra. Colton Wellington. Em vez disso, eu estava terminando o dia como Anna Derek, a mulher que se recusou a ser manipulada, que escolheu a justiça em vez do conforto, que transformou seu pior dia em seu momento mais poderoso. Eles acharam que tinham me arruinado no dia do meu casamento. Em vez disso, eu os enterrei com a verdade. Estou escrevendo isto em um café em Barcelona, tomando sangria e observando o pôr do sol pintar o Mediterrâneo de dourado. A viagem europeia dos meus sonhos? Eu a fiz. 8 meses mochilando pela Espanha, Itália e França, hospedando-me em albergues, fazendo amizades com estranhos, tomando sorvete no café da manhã e descobrindo que sou mais corajosa do que jamais imaginei. A participação no Ellen Show me rendeu mais entrevistas, que resultaram em um contrato para um livro, que me levou a palestras em conferências femininas. Aparentemente, minha história repercutiu em pessoas do mundo todo. Quem diria que se defender poderia ser tão revolucionário? Colton e Karen foram condenados a 4 anos de prisão. Eles terão direito à liberdade condicional em 18 meses. Não comparecerei às audiências de liberdade condicional. O bebê nasceu 7 meses depois do casamento que não aconteceu. Jamie se mostrou disposto a ajudar e está sendo um pai decente, de acordo com Raquel, que de alguma forma o perdoou e está ajudando a criar a criança. As pessoas são complicadas. A esposa do Michael se divorciou dele e ficou com metade de tudo que ele possuía. Ela me enviou um cartão de agradecimento. Vendi o apartamento que eu e o Colton dividíamos e comprei uma casinha com jardim, onde minha nova cachorra, Luna, adora caçar borboletas. Voltei a estudar. Começo meu mestrado em enfermagem de trauma pediátrico no mês que vem. E sim, aprendi a dançar salsa. Sou péssima nisso, mas adoro mesmo assim. Às vezes, as pessoas me reconhecem na rua e perguntam se me arrependo do que fiz, se gostaria de ter lidado com as coisas de forma diferente, se algum dia pensei em perdoá-las. A resposta é sempre não. Não me arrependo de ter escolhido a verdade em vez do conforto. Não me arrependo de ter exigido justiça em vez de aceitar a traição. E certamente não me arrependo de ter descoberto minha própria força no processo. A mulher que caminhou pelo corredor 8 meses atrás esperava encontrar a felicidade se conectando à vida de outra pessoa. A mulher que escreve isso aprendeu que a melhor felicidade vem de construir uma vida da qual você se orgulha, com ou sem outra pessoa. Não estou procurando o meu próximo relacionamento. Não estou tentando substituir o que perdi. Estou criando algo totalmente novo. E se alguém quiser fazer parte dessa vida, terá que merecê-la. Eles terão que provar que merecem o amor de uma mulher que conhece seu valor, que não ignora sinais de alerta e que não se contenta com menos do que merece. Porque aprendi algo importante no dia do meu casamento: a pessoa que mais importa na sua história de amor é você. Minha história está apenas começando.